que nós servimos, sendo curado pela graça. É o tema que nós vamos estudar nesta noite. O salmista, no Salmo 147, versículo 3, ele nos diz assim: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que sara os de coração quebrantado. Eu sei que algumas pessoas vivem anos, muitas vezes sem compreender o motivo da sua tristeza. Algumas pessoas vivem anos sem saber a razão porque choram, porque tem mágoa no coração, porque vivem com uma dor constante na alma. Que o teu Espírito hoje ilumine, Pai, os olhos do entendimento do seu povo, para compreender o que o teu Espírito nos dirá. E eu oro para que a tua graça possa extravasar dos meus lábios ao ponto de gerar cura na vida destas pessoas que precisam de uma restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, os quais eu tenho a alegria de pastorear. Você que me acompanha pela internet, você que está aqui. O salmista diz que o Senhor sara. O salmista entendia e conhecia o remédio de Deus que cura toda dor. Ele conheceu o favor e o amor de Deus em vários momentos da sua vida. Nos momentos em que ele errou e pecou, ele viu Deus entrando com perdão e misericórdia, com um bálsamo nas suas feridas. Ele viu em muitos momentos em que a sua família parecia ruir, que as situações estavam dilacerando tudo à sua volta. Ele viu Deus sarando, curando e restaurando. Então, ele entendeu que Deus era um Deus que sarava as pessoas com o coração quebrantado, e que ele passava ali o seu bálsamo, ou seja, ele curava as feridas. Isso é uma coisa que é muito comum, ou muito mais comum do que nós podemos imaginar, na vida das pessoas. Sabe, todos, passam por momentos ou por situações em que vivem um sofrimento, ou têm uma ferida emocional, e nós precisamos entender o que a graça de Deus é capaz de gerar num coração ferido. Porque hoje, nós nos deparamos com pessoas que estão assim, sabe, com o coração quebrantado, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão doentes nas suas emoções há muitos anos. Sabe que eu tenho quase 20 anos de vida ministerial. Quando eu me dei conta disso, eu falei: Senhor, eu tenho quase 20 anos que eu estou em cima de um altar, pregando a palavra de Deus. E durante esses quase 20 anos, eu tenho percebido que quase todas as pessoas têm problemas de ordem emocional. Seja numa escala maior ou menor, seja algumas coisas que alguns conseguem ainda lidar, outros não. Mas a verdade é que muitas pessoas têm feridas emocionais, ou têm problemas, por conta de uma rejeição, por conta de uma decepção. Algumas pessoas vivem angustiadas, algumas entram num quadro até de depressão. Pessoas que vivem com seus conflitos existenciais, parece que desde sempre. E isso só cessa quando alguém de fato encontra um norte para a sua vida. E esse norte é a graça de Deus. Você sabe que é mais comum, não quero ser repetitivo, mas é importante eu frisar isso, do que você possa imaginar, pessoas que sorriem, pessoas que estão tocando a vida, mas
no fundo, ainda trazem feridas escondidas. Sabe, são experiências mal resolvidas, são problemas que começaram na infância. E eu percebi que a grande maioria dos problemas que as pessoas têm, a grande maioria dos traumas que as pessoas trazem consigo, não é de origem de agora. A grande maioria das pessoas trazem consigo traumas, às vezes de quando era pequeno, de infância, às vezes uma rejeição, às vezes, sabe, uma questão emocional que a pessoa passou, não soube lidar, não tinha capacidade mental, intelectual, para saber lidar com aquilo, e aquilo foi gestacionando, e foi crescendo, e algumas pessoas hoje, na vida adulta, não sabem lidar com seus problemas. Hoje, na vida adulta, muitas pessoas não conseguem se compreender, não conseguem nem dizer, eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu choro, eu não sei a razão, o motivo desta tristeza que eu tenho. Você sabe que eu cheguei a uma conclusão, e eu queria que vocês entendessem isso, são quase 20 anos em cima de um altar, que você vê às vezes alguém, que a vida financeira está arranjada, está tudo bem. Às vezes você vê uma pessoa que o casamento está estruturado, está tudo bem. Você olha para a pessoa, o filho, a filha, não dá problema nenhum, está tudo bem. O pai está bem, a mãe está bem, a vida está fluindo, mas a pessoa, ela vive uma eterna tristeza, uma eterna insatisfação, ela vive uma vida incoerente, internamente, com aquilo que ela tem externamente. Às vezes são pessoas que têm tudo, e não conseguem ser felizes. Isso nos faz entender que a felicidade não é a realização externa. A verdadeira felicidade, ela existe de dentro para fora. Você só consegue ser pleno se a plenitude vier de dentro para fora. Então, o Espírito Santo de Deus quer hoje gerar nesta noite cura no seu coração. Sabe? Porque existem pessoas que estão assim, com o coração quebrado, ferido. Hoje um adulto, um homem, um pai, às vezes um avô, mas lá dentro a pessoa continua com o mesmo conflito de sempre. As mesmas memórias, as mesmas dores, as mesmas angústias que estão sempre machucando e maltratando a vida dessas pessoas. Agora, nós precisamos aprender que há um processo de cura. Nós precisamos compreender que Deus cura essas memórias machucadas. Sabe? Seja uma situação de família. E eu tenho visto e percebido, e acho que quem está agora me assistindo, quem está aqui na igreja, eu acho que pode ser testemunha do que eu vou dizer. Talvez isso possa acontecer na sua casa com o seu marido, pode acontecer com a sua esposa, pode acontecer com um filho, com uma nora, e você vai compreender o que eu estou falando. Às vezes você vê pessoas que o seu núcleo familiar lhe faz mal. Aquilo que seria uma bênção, aquilo que seria uma plenitude, às vezes é o que causa angústia. Você sabe que hoje há muitas pessoas com problemas emocionais, por causa de relacionamentos familiares e muitas vezes entre irmãos e irmãs? Você sabe que às vezes um irmão quando encontra o outro, parece que é uma disputa, e às vezes alguém ali emocionalmente mais fragilizado começa a passar mal. Às vezes é uma disputa pelo pai, pela atenção do pai, geralmente é muito maior pela atenção da mãe, porque me ama, não me ama, eu quero, não quero, você manda, eu não mando. E nós nos deparamos com pessoas que estão vivendo, sabe, uma vida adulta. Às vezes já senhores e senhoras casados com filhos e com netos, que estão vivendo conflitos de ordem familiar,
por causa de um relacionamento entre um irmão e outro, uma irmã e outro, sabe? Isso é muito mais comum do que se possa imaginar. A maioria dos traumas que as pessoas têm, embora alguns traumas são causados, né, na vida profissional, que eu vou falar, e alguns traumas são causados na vida emocional entre marido e mulher, relacionamentos afetivos, a grande maioria, a esmagadora maioria dos traumas são ocasionados por questões familiares, por ordem familiar, e muitas vezes isso começa entre irmãos, pela atenção do pai, pela atenção da mãe, sabe, porque um ama mais, um ama menos, e isso e aquilo, isso vai gerando um desgaste, vai gerando um mal, e que as pessoas estão levando isso para a vida adulta. Sabe que há pessoas que têm problemas emocionais por causa do abandono. Sabe, a pessoa se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, e às vezes foi criado numa ambiência em que alguém humilhava, um primo humilhava, uma prima humilhava, a família que tinha uma condição um pouco melhor tripudiava, sabe? E de repente a pessoa é criada numa ambiência, e que Deus muda a sorte, Deus honra, Deus restaura, Deus prospera, Deus abençoa, mas há incutido na emoção, na vida emocional, um sistema de rejeição, onde a pessoa quer, eu preciso provar que eu venci, eu preciso provar que eu posso, eu preciso provar que eu sou autossuficiente. Então isso tudo são questões emocionais que as pessoas carregam. Aqueles que sofreram um abandono, uma traição, um adultério, a pessoa foi enganada, foi traída, foi deixada, foi abandonada, e a pessoa não consegue superar. Bispo, mas se o senhor há de convir comigo, é uma dor muito grande você se dedicar à vida de um homem, de um marido, você honrar, você se dedicar, você cuidar, você empreender amor, você empregar o seu carinho, e de repente você é chutada como um saco de lixo, sabe? Como se você não valesse nada. Isso tudo causa traumas, dores e questões emocionais. Uma pessoa que na vida profissional não é bem sucedido, às vezes é humilhado por um empregador. Então todas estas questões que eu estou te falando são feridas comuns que a maioria de nós mortais passamos todos os dias. Portanto, se existe uma doença, nós precisamos entender que para a doença existe também a cura. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Pessoas que estão aí hoje, talvez me assistindo, a pessoa às vezes vive com febre. Tem gente que encontra alguém, encontra uma pessoa da família, um conhecido, passou por uma situação, a pessoa fica com febre. A pessoa fica com dor de cabeça. A pessoa se sente com dor nas costas, eu estou com dor, parece que um caminhão está em cima de mim. Emocional. Sabe que às vezes tem pessoas que têm a capacidade de roubar tua paz. Tem pessoas que têm a capacidade de mexer com as suas emoções. Tem pessoas que têm a capacidade de estragar o seu dia. Tem pessoas que têm a capacidade, sabe, de fazer você pecar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso só vai continuar se você deixar. Porque se você se abrir para a cura, se você abrir o seu coração para Deus tratar, sabe, tudo isso vai mudar na tua vida. Não importa o que você viveu. É porque eu passei um trauma, porque meu pai era assim, meu pai batia na minha mãe, meu pai fazia assim. Eu sempre vi isso acontecer dentro da minha casa, eu sempre vi. Então, você vai gerando aquele sentimento, aquele medo, aquele pavor disso acontecer com você. Agora, as pessoas só vão continuar te fazendo mal, ou você só vai continuar doente, se você quiser. Porque Jesus é a cura. Diga, Jesus tem a cura. Diga, Ele é a cura. Diga, a graça de Deus me traz a cura. Olha o que diz 1 de Pedro 2,24.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. O que ele carregou? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quando Jesus morreu naquela cruz, lá ele proporcionou a cura. Naquela cruz, ele te deu o direito. Preste atenção. Naquela cruz, ele te tornou herdeiro de uma herança. Ele te deu a cura. Na cruz do Calvário, o Senhor estabeleceu que todos os males, sequelas de ordem física, mental, emocional e psicossomáticas, ele ali naquela cruz trouxe a cura para cada um de nós. Agora, se isso é verdade, nós sabemos que é, se ele proporcionou esse estado de cura, se na cruz do Calvário ele venceu a morte, ele venceu o pecado, se fazendo pecador no nosso lugar, e através das suas chagas ele nos curou, a pergunta que eu faço é: por que há tantas pessoas traumatizadas dentro da obra de Deus? Porque há tantas pessoas que não conseguem viver esta cura. Porque há tantas pessoas que continuam dizendo: eu nunca vou parar de sentir essa dor. Porque há pessoas que dizem: essa dor nunca vai deixar o meu coração. Por que tem tantas pessoas então, hoje, tomando remédio para depressão? Por que há tantos cristãos, amados, com desejo suicida? Por que há tantas pessoas querendo tirar a vida? E pior, por que tem tantas pessoas que já tiraram a própria vida? Sendo filhos de Deus, herdeiros desta cura que o Senhor nos trouxe através da cruz do Calvário. Então, o que nós precisamos entender é uma velha receita. E eu vou dizer uma coisa para vocês mais uma vez. Eu me dei conta essa madrugada, quase 20 anos. Quase 20 anos que eu estou em cima de um altar, pregando a graça de Deus. Quase 20 anos. Ou seja, quase a metade da minha vida foi vivida em cima de um altar, pregando a palavra de Deus. Então o que eu quero te dizer nessa noite é, o que eu percebi ao longo de todos esses anos, que embora a receita seja velha, as pessoas têm dificuldade de aplicar esse ensino bíblico nas suas vidas. É impossível passar pelo processo de cura se não houver uma renovação. Uma renovação mental. Eu estava aqui ontem trabalhando na igreja, estávamos aqui um grupo trabalhando, estávamos o irmão Henrique, que é o nosso faz tudo aqui na igreja, é um braço nosso aqui, juntamente com o diácono Luiz, o diácono Nivaldo e os meninos, né, que me ajudam muito. E o Henrique estava aqui, nós sentamos, pedimos a comida, como de costume, sentamos, abençoamos o alimento, começamos a comer ali, estávamos na mesa brincando, se divertindo, né, nosso horário de intervalo, e falávamos sobre a graça de Deus, e o irmão Henrique disse uma coisa, ele disse assim: quando eu cheguei na igreja, eu tinha um pouco de dificuldade de entender as coisas. E ele disse, um dia, uma palavra que o pastor Rogério e a pastora Fabiana me falou, mudou a minha mente. Eu disse, o que ele falou para você? Ele disse, Henrique, a vida de um cristão tem que ser como um HD de um computador. Está cheio, não está cheio? Você ouviu um monte de coisa a vida toda, tudo quanto é lugar. Você vai lá e formata. Você zera o HD, não, nada consta. E você então recomeça. Quando ele me falou isso, eu falei, é verdade, Henrique, tem que ser assim mesmo. Essa é a receita que Jesus nos deixou. Quando ele, por intermédio do apóstolo Paulo, escreve em Romanos, dizendo assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, não aceite o que o mundo diz, é o que ele está dizendo.
Entre outras palavras, ele está dizendo assim: quer mudar um homem? Mude a sua forma de pensar. Você que gosta de anotar, essa frase vai sair hoje numa foto nossa, está sendo preparado. Quer mudar o homem? Mude a sua forma de pensar. Quer mudar uma família? Mude a forma de pensar desta família. Quer mudar de vida? Mude a forma com que você tinha pensado até aqui. Então, para que eu e você passemos por um processo de mudança, é necessário que você ensine a pessoa a pensar de outra forma. Isso é o propósito da graça de Deus. Por isso a graça cura. A graça mudou a forma de pensar de Saulo de Tarso. A graça mudou a forma de pensar de um pescador e transformou este homem num apóstolo chamado Pedro. A graça de Deus muda a nossa maneira de ver a vida, desde que eu me abra para que isso aconteça. Então, seja um problema de infância, porque nós sabemos que isso é real. Eu mesmo passei por situações na minha infância terríveis. Eu trago comigo, sabe, cicatrizes no meu corpo. Eu trago comigo, sabe, lembranças que hoje são o meu testemunho. Que não me ferem, pelo contrário, sabe, me traz alegria, gozo, lembrar do que Deus fez na minha vida. Mas existem pessoas que estão me assistindo nesse momento, que eu não consigo conviver com a minha família, bispo. Eu não consigo ter paz, eu perco o sono, eu sou uma pessoa que eu tenho às vezes uma tristeza muito grande no meu coração. Tem hora que eu oro e falo, Deus, leva a minha vida. Isso é um pensamento suicida. Tamanha é a dor, tamanha é a tristeza que algumas pessoas trazem consigo. Agora, como eu me liberto de tudo isso? Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu falei isso aqui o ano passado, não me recordo quando, que nós precisamos entender que coisas que nos feriram no passado, hoje não pode fazer nada. Às vezes você vê uma moça, uma jovem que foi abusada sexualmente, às vezes por um parente, por um tio, por um amigo da família. Às vezes você vê um garoto que foi abusado na infância. Às vezes uma moça que foi abusada terrivelmente pelo próprio pai. Às vezes por um padrasto. E a pessoa ainda hoje, ela olha, se sente suja, a pessoa se sente mal. Escute, você superou tudo isso. Você não é mais aquela menina indefesa, você não é mais aquele menino indefeso. Você cresceu, você virou um homem forte, uma mulher forte. E você tem que fazer disso hoje, sabe, uma âncora para a tua vida, para você dizer para você mesmo, eu sobrevivi a tudo isso. Você sobreviveu porque você é muito forte. Você sobreviveu porque você é um homem forte, você é uma mulher forte. Você não é um menino indefeso, não mais. Mas se você não entender e não deixar isso para trás, e mudar a sua maneira de pensar, você sempre vai se sentir fraco, violado, violada. Isso passou. Talvez você ouviu a vida inteira, você não vale nada, você não presta, você não vai dar nada que preste na vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, você não é o que as pessoas dizem, você é o que a Bíblia diz que você é. Algumas pessoas se tornaram masoquistas, atraem para si o sofrimento, perpetuam o sofrimento por causa da forma com que pensam. Só existe uma maneira de você receber a cura através da graça de Deus. Permitir que a graça de Deus mude a sua forma de pensar. E eu queria hoje basicamente falar sobre isso com você. Porque não há um processo de cura, é impossível.
Bispo, escuta cá, me diga lá. Existe um botão que eu aperto, faço um reset, acabou, esqueço, não lembro mais? É impossível. O homem é altamente inteligente. O seu cérebro, ele não esquece. Bispo, se eu passar por... Amado, a nossa capacidade mental, ela é tão extraordinária, que a não ser que você receba uma pancada, um golpe que vai lhe gerar algum trauma no seu cérebro, não há nenhum tipo de reprogramação científica que possa ocorrer na vida de uma pessoa, a não ser espiritual, debaixo da palavra de Deus. Bispo, sabe que isso é coisa antiga, eu me recordo bem disso, e como eu estudei muito isso, eu posso falar isso aqui. Algumas pessoas pensavam assim, se a pessoa tem um problema de soluço ou de gagueira, você põe uma pessoa num paraquedas, solta de um avião com paraquedas, mas deixa cair com o instrutor, quando a pessoa estiver achando que vai morrer, aí você abre alguém já viu esses tratamentos que se faziam no passado, tratamento de choque? Porque pensava assim, se a pessoa tem um choque muito grande, esse choque vai... Não é real, porque não há choque que desligue, que reprograme o seu cérebro. Não dá para reprogramar. Né? Você pode estudar neurolinguística, como eu já estudei. Não, porque, mas a neurolinguística, mesmo que a neurolinguística, nós somos seres inteligentes, não há como você reviver algo para apagar. O seu HD, ele não apaga. Então, como é que eu vou viver? Como que você vem do altar me ensinar a receber cura? Se você está dizendo, bispo, que não há como eu desconectar este fio. Mas eu vou lhe mostrar como é possível. Não esquecer, mas lembrar, sem que isso te doa, te prejudique, te machuque, te faça sangrar. Olha, eu dou meu testemunho aqui há quase 20 anos de tudo que eu passei. Você nunca me viu aqui, mas eu fui, ai meu Deus. Não, isso é minha bandeira. Por onde eu passo, a minha alegria, a minha dor se tornou minha alegria. A minha tristeza se tornou meu testemunho. O meu fracasso se tornou minha vitória. As pedras que eu pisei descalço me tornaram mais forte, calejaram o meu pé para que eu pudesse hoje andar de sapato. Então é isso que eu quero que você entenda. Mas isso é bíblico que você está falando? Eu vou lhe dizer como eu posso reprogramar minha mente, como eu posso passar por esse tratamento, por esta experiência, por uma mudança de vida. A Bíblia traz tudo isso. Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 2. Versículo 21. Quero trazer a memória. O que pode me dar esperança. Mas a pessoa chega quebrada na igreja, arrastando o pé no chão, necessitado. Nós começamos a ensinar isso. Faça uma aliança com Deus. Seja um semeador, seja um abençoador. Fale palavras de virtude. Lance vida sobre os seus sonhos. Lance vida sobre a sua família. Comece a se ver como Deus te vê. Às tantas, você percebe que a pessoa superou seus traumas. Que a pessoa fala daquilo, mas estou dizendo, quase 20 anos, bispo, mas hoje você está chato, está metido. Não, estou trazendo aqui para você uma experiência de 20 anos com pessoas, com gabinetes pastorais, com milhares de pessoas que já passaram pela nossa igreja. Estou falando de centenas, estou falando de milhares de pessoas que já passaram por aqui, que já se aconselharam no nosso ministério. São pessoas que vêm, chegam numa situação,
E aí você começa a orientar, você começa a ensinar, você começa a falar a palavra, e você começa, sabe, a dizer, viva assim, faça assim, use a palavra, confesse a palavra, jogue virtude, fale. E de repente, pá, a pessoa sentava para conversar, não, porque o meu pai, e a pessoa falava do pai, ela chorava para falar do pai. Não, porque a minha irmã, e a pessoa chorava para falar da irmã. E de repente a pessoa hoje senta para falar, meu pai foi assim, e você vê um coração curado. Você vê que a pessoa fala, ela não esqueceu, ela fala, mas não dói mais. Porque ao trazer à memória o que te dá esperança, e eu vou te ensinar o que é trazer à memória para que você tenha esperança. Ao falar a palavra tem um poder de curar, amados. Nenhuma outra palavra é tão eficaz quanto a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus te ensina uma receita que nenhum lugar do mundo ensina. Sabe o que é extraordinário na palavra de Deus? Uma palavra simples que a palavra traz, chamada perdão. Nenhuma outra palavra no mundo tem tanto poder como a palavra perdão. Quantas vezes a pessoa sentou numa cadeira, numa poltrona conosco, e a pessoa conta a história, ela sofre, ela chora, ela traz um peso muito grande, porque realmente foi muito maltratado, foi muito humilhado. Às vezes a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, é criado por um tio, por uma tia, às vezes o tio ali violou, a tia humilhava, ao invés de ser um sobrinho, se tornou um escravo, um empregado dentro de casa. Às vezes, ao invés de ser um sobrinho, uma sobrinha, era uma empregada, era uma faxineira, era uma serviçal, vivia do resto, uma humilhação atrás da outra. E a pessoa chega na igreja dizendo, bispa, sabe, isso me dói, porque não fui tratado como ser humano, eu fui tratado como um bicho. E nós falamos, perdoa. Mas eu não consigo perdoar, porque é mais forte do que eu, sabe? E nós falamos, perdoa. E nós começamos a ensinar, sabe? Comece a pensar, e quando você pensar no seu tio, pense com amor, pense com um olhar de misericórdia, comece a dizer, Senhor, perdoa porque ele não sabia o que fazia. Senhor, o meu tio, sabe, ele fez isso comigo, mas pai, pior é a vida dele, ele não sabia o que estava fazendo. E comece a exercitar a sua mente, a ir por um outro caminho, criar um novo caminho, criar uma nova rota, criar um novo destino, que não é esse que você vive. Isso é trazer à memória o que te dá esperança, é construir um caminho paralelo, em que você vai olhar para aquele caminho e vai dizer, eu passei por ali um dia, e não me dói mais. O que te faz sofrer é continuar todos os dias andando no mesmo caminho, depois de 10, de 20 e de 30 anos, sem a sua vida ter chegado a lugar nenhum. Mas quando você cria uma nova rota, um novo caminho com Deus, e você começa a trilhar este caminho, você vai perceber que você vai crescer, você vai avançar, e quando você olhar para o lado, ou olhar para trás, é apenas para lembrar de onde Deus te tirou. O processo de cura passa pela renovação da mente. O processo de cura passa pelo processo de trazer à memória o que te dá esperança. O processo de cura, gente, só é possível através do perdão. Enquanto uma pessoa não está disposta a perdoar, ela não está disposta a ser curada. Enquanto você não estiver disposto a abrir mão da raiva, do ódio. Às vezes você vê disputa entre irmãos. Enquanto você não estiver disposto a sair desta guerra, a sair desta briga, fazer um caminho novo, trilhar um caminho, seguir a sua vida com Deus, você não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Não vai embora, hein? Quem está aqui não vai embora. Talvez o seu irmão, a sua irmã nunca mude. Não vai embora, hein? Não vai embora.
Talvez o seu irmão e a sua irmã, ai meu Deus, não vai embora, não preste, não vale a nada, quer realmente o teu mal, quer que o teu casamento fracasse, quer você arrebentar, não quer nada de bom para a sua vida, tem raiva de você, tem inveja do que você se tornou, tem inveja do que você tem inveja do teu casamento, tem inveja da tua igreja, tem inveja de tudo. Essa pessoa nunca vai mudar. Mas você tem que mudar. Você tem que renovar a tua mente para olhar e dizer, o doente não pode ser eu, o doente é essa pessoa. Você tem que começar a olhar com esse olhar, sabe por quê? Quando nós olhamos para uma pessoa doente, entenda pelo Espírito, por favor. Você sabe que uma pessoa doente precisa de ajuda. O seu olhar muda. Sabe, um ser humano, quando vê outro ser humano sofrendo, né, quem tem um amor de Deus, obviamente, isso ativa dentro de nós um sentimento de misericórdia. Quando você olha para uma pessoa como essa, às vezes um familiar que você sempre olhou com raiva, com disputa, e você olha, está doente. Oh, meu irmão não é feliz, nunca foi, minha irmã nunca foi feliz. Sabe? E você começa a olhar e diz, meu Deus, essa pessoa nunca foi feliz na vida. Sabe, o único momento que essa pessoa se sente melhor é quando me humilha, é quando quer guerra, ou quando humilha alguém, você vai perceber que essa pessoa está doente. Aí você cria uma rota. Você não vai conseguir apagar o seu passado, isso é impossível. O que você consegue é criar um novo caminho com Deus. Uma rota nova com Deus. E nessa rota nova, nesse caminho novo, você vai olhar para o lado e você vai conseguir enxergar de onde Deus te tirou. Você vai conseguir enxergar que muitas pessoas que te fizeram mal, na verdade, são pessoas que precisam de ajuda. São pessoas que precisam receber a misericórdia de Deus nas suas vidas. São pessoas que não são felizes. Amados, a maioria das pessoas que nos fazem mal são pessoas que não são felizes. A maioria das pessoas que te humilharam é porque elas estão refletindo a humilhação que elas sofreram a vida toda. Muitas pessoas que pisaram em você, só pisaram em você, porque elas se sentiram pisadas a vida toda. E talvez a única forma de se sentir um pouquinho melhor foi pisando em alguém, foi pisando em você. Eu queria que você abrisse o seu coração para entender isso. Você precisa olhar para você com um novo olhar. Sabe, Salomão fala algo que eu guardo muito no meu coração, que é a parte A de Provérbios 23:7, que ele diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como que você se imagina hoje? Você tem que se imaginar, sou um abençoado, eu sou um vencedor. Sabe, eu sou um guerreiro, uma guerreira, eu sou resistente, eu sou forte. Olha, eu sou alguém que tem capacidade de recomeçar. Sabe, eu vou me reinventar. O povo brasileiro é tão extraordinário que ele tem a capacidade de se reinventar o tempo todo. O povo brasileiro é assim, William. O povo brasileiro tem a capacidade de se reinventar. Sabe, o povo brasileiro tem, sabe, força no seu DNA. O povo brasileiro é aguerrido. Nós estamos passando por um caos que nenhuma nação do mundo passou. Porque todas as nações do mundo que passaram pelo Covid-19 se uniu para vencer. A única nação que foi um pé de guerra, é uma disputa de poder, uma disputa de vaidade, quer derrubar o presidente, o governador quer isso, não sei o que lá. A imprensa, o único país no mundo que se dividiu, pé de guerra até hoje, não se entendeu em nenhum momento, foi o Brasil. E mesmo assim, nós estamos de pé, superamos a maior crise e vamos dar uma resposta ao mundo. Não é porque nós temos bons políticos, não. É porque o povo brasileiro é aguerrido e Jesus é o Senhor desta nação. Há um povo orando pela nação brasileira. Isso não tá, mas não tem quem vença o Brasil. O Espírito de Deus está sobre esta terra. A mão do Senhor está sobre esta nação. Há miríades e miríades de anjos guardando o nosso país, guardando o nosso povo, guardando a sua igreja. Agora, como você se imagina?
você se vê? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque se eu quero passar por uma renovação de mente, como que eu me renovo? Olhando para mim de forma diferente. Comece a se ver. Quero falar isso para os jovens, para os senhores, senhoras, pessoas que passaram por grandes traumas, terríveis traumas na vida. Comece a se ver agora como a Bíblia diz que você é, meu irmão. Regenerado, perdoado, abençoado por Deus. Você é vencedor. Você é alguém inteligente. Não diga que você não é capaz, que você é ignorante. Eu sou burro mesmo. Eu sou burro. Eu sou burra. Eu caí de novo na lábia dele. Eu sou burra. Eu caí de novo nessa cilada. Não, não diga mais isso. Não diga mais isso de você. Você vai dizer para você todos os dias: eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque o que você acredita, você atrai. O que você acredita, você conquista. O que você acredita, você vai viver. O que você acredita, te tornará possível. Amado, volto a dizer, minha irmã, você não é mais aquela criança. Você não é mais aquela pessoa frágil, indefesa. Você não é mais aquela pessoa. Não queira reviver essa dor. Não queira reviver essa dor. Sabe que tem pessoas que a vida inteira ouviram: você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, quem você pensa que é, você não é nada, você acha que você está fazendo uma faculdadezinha aí, porcaria, você vai ser alguma coisa na vida, você vai ver, você sempre vai depender de mim, você está onde está porque eu te ajudei, eu te estendi a mão, se não fosse eu, mas não sei o que você ouviu, você não é mais essa pessoa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você sabe, amados, eu já ouvi coisas na minha vida que vocês não têm noção. Eu já ouvi que eu não seria nada, que eu não valia nada, que eu ia virar bandido. Eu ouvi isso na minha infância. Pessoas da família diziam: Ana, Tereza, esse menino não vai dar nada, é na rua com um pipo, seu filho vai ser um vagabundo, abre o teu olho. Eu ouvi isso. Pessoas da minha família. Mas sabe que um dia eu ouvi de uma pessoa da nossa igreja, que eu não sabia pregar. Isso, ninguém aguenta te ouvir, a sua pregação. E eu falei: meu Deus, a igreja toda, ninguém mais te aguenta. E eu falei: se a igreja não me aguenta, eu vou embora. E o Espírito me disse: essa pessoa está doente. A pessoa não está bem, ela reflete o que ela é. Ela reflete o que ela tem no coração. Se eu tivesse ouvido esta voz, eu não estaria aqui hoje sendo instrumento de Deus para a tua vida. Se eu tivesse ouvido esta voz, eu teria parado a grande obra que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Que voz você tem ouvido? Eu não tenho muito tempo, eu vou voltar a falar sobre isso domingo, mas que voz você tem ouvido? Qual é a voz que tem direcionado você? Sabe, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, amados. E eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. O teu passado é o teu melhor amigo. Bispo do céu, você está doido, é? O teu passado é o teu melhor amigo. Porque o teu passado mostra quão forte, quão resistente você é. Porque tem pessoas que têm um passado, amados, que só alguém muito forte poderia ter suportado. Sei que tem pessoas que estão me assistindo agora que foram abusadas, violentadas sexualmente por pessoas da família. Você acha que alguém sobreviveu ao que você passou? Sabe que alguém aguentar o que você aguentou durante tantos anos, calado, sem ninguém acreditar em você? Você tentando falar para alguém, alguém mandando você se calar. Talvez você procurou ajuda dizendo: eu vou falar com a minha mãe, tua mãe mandou você se calar. Talvez você procurou alguém para pedir socorro, a pessoa diz: isso é mentira, não fale isso. Sua voz foi emudecida.
Você tem noção da força que você tem? Você tem noção de quem você é? Muitas pessoas não aguentariam a metade do que você passou. Estou dizendo que você tem que celebrar e festejar isso, não. Mas você tem que entender que estas cicatrizes, essas feridas, já secaram há muitos anos. E agora você precisa construir um novo caminho, um novo acesso, para que você não tenha esse sentimento consumindo você. Você é uma mulher forte, você é uma mulher vitoriosa. Queria dizer que seja qual for o trauma que cada um passou, estou falando disso, mas existem muitas coisas. Muitas coisas. Talvez a maior rejeição que um ser humano pode receber na vida é a rejeição de um pai e de uma mãe. Eu queria dizer para alguém que está me assistindo agora, eu sei que tem alguém me assistindo agora, que você foi abandonado pelo teu pai e pela tua mãe. E você traz com você essa dor aí no teu coração, dizendo: eu sofri demais por não ter um pai, não ter uma mãe, eu fiquei na casa de um, de outro, eu fui humilhado, eu fui abusado, eu sofri, eu experimentei coisas que eu nunca teria experimentado se eu tivesse um lar normal. Eu queria compartilhar o que Deus colocou no meu coração para você. Essa palavra é para você que está me assistindo agora. Salmos 27:10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Teu pai e tua mãe te abandonou, mas Deus te acolheu. Foi melhor. Acredite. Por mais que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, foi melhor. Porque o amparo de Deus na vida de uma pessoa é tudo que ela precisa. Só Deus pode curar teu coração. Você precisa acreditar nisso. Por isso ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Vinde a mim. O alívio nós encontramos em Deus. Eu encerro dizendo, por que tantas pessoas ainda hoje estão com as mesmas dores, com as mesmas tristezas, com as mesmas angústias, com os mesmos traumas? Porque não quiseram renovar a mente, não quiseram perdoar, não estão trazendo à memória o que dá esperança, e não estão se debruçando aos pés do Senhor. Ele disse, vinde a mim. É só nele e por intermédio dele que nós recebemos este alívio. Você que está aí agora dizendo, tem hora que eu tenho vontade de morrer, tem hora que me dá vontade de ser enterrado, bispo, com meu filho, com a minha filha que se foi. Tem hora que me dá vontade, bispo, de abrir mão da vida, abrir mão de tudo. Você só está assim porque você quer perpetuar o seu sofrimento. Por mais que esteja doendo, se você hoje dizer, Senhor, eu quero um novo caminho para a minha vida, você vai começar a alimentar todos os dias paz. Você vai seguir a paz com todos. Você vai construir uma nova maneira de pensar, tão sobrenatural, tão extraordinária, que você não vai se reconhecer. Você vai rir daquilo que um dia você chorou. Você vai rir quando você perceber que tua irmã quer te dar uma cutucada, teu irmão quer tirar a tua paz, você vai rir. Quando você perceber que estão tentando usar aquela velha estratégia, você não muda. Você vai dizer, você acha, não vai doer mais. Talvez quando alguém disser assim para você, calma bem, calma, fica calmo, você vai dizer,
você está falando eu vou ficar? Porque tem gente que quando ouve, fica calmo, aí é que eu... Não me fala para ficar calmo. O processo de cura é esse. O processo de cura é esse. Receba a cura. Perdoa. Jesus, quando estava naquela cruz, ele olhou e viu a guarda romana. Ao longe estavam os judeus, mas ele viu a guarda romana que havia açoitado ele, humilhado ele, posto uma coroa de espinho nele. Possivelmente daquela cruz Jesus olha e vê ali alguns fariseus rindo, alguns judeus à distância, dizendo: olha lá, aquele que se dizia ser o Messias. Ele deve ter visto os guardas romanos zombando dele. Ele diz assim: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Você tem coragem de dizer isso hoje? Para essa história que você ainda carrega do seu passado? Você tem coragem hoje de dizer assim: eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou perdoar o meu opressor. Eu vou perdoar o meu irmão. Eu vou perdoar a minha irmã. Porque quando você perdoa, você tira a carga de cima de você. Você tira a dor do teu coração. Você começa a... E sabe o que pode acontecer? A pessoa pode investir contra a sua vida de novo. Só que aí, você não está mais naquele caminho. Ela não vai mais te encontrar. Ela não vai achar aquele velho homem. Ainda que ela diga: você não muda. No fundo, quem diz isso é porque já percebeu que começou um processo de mudança na sua vida. Receba a cura que a graça de Deus tem para você. Receba a paz no teu coração. Receba novidade de vida. Receba um renovo de Deus. Receba um recomeço de Deus na sua vida. Se você pecou, o Senhor já te perdoou. Se você foi o causador de muitos males, porque talvez alguém diga: bispo, eu não sou abusado, eu sou alguém que abusou. Peça perdão. Vai, não peques mais. A misericórdia de Deus também é para você. A misericórdia de Deus é para todos nós. Receba o perdão, receba a paz, receba a cura, receba um novo caminho para viver com Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria orar com a igreja, orar com as pessoas nesta hora. Porque eu estou tratando aqui de uma coisa muito séria. Talvez para algumas pessoas, algumas coisas que eu falei não façam muito sentido. Mas eu sei que há pessoas que hoje precisavam ouvir esta voz de Deus. Pai amado e eterno, eu coloco nas tuas mãos agora estas famílias, estes filhos, filhas, homens, mulheres, hoje adultos, alguns que já têm netos, mas que carregam uma ferida escondida há 30 anos. Pessoas que trazem consigo uma culpa que não conseguem se desvencilhar. Alguns que se sentem sujos, pecadores. Algumas pessoas que se sentem indignas. Algumas pessoas que sofreram rejeição, abandono. Foram traídos, traídas. Hoje eu estou aqui, Deus, para te pedir: cura essas pessoas. Eu sei que o processo de cura é mais do que uma palavra, mais do que uma oração. É uma atitude. E que cada um aqui tome esta decisão e tome a atitude certa a partir de hoje, de trazer à memória
dá esperança, de trazer à memória aquilo que a tua palavra diz, de se ver como a tua palavra diz. Senhor, ajuda essa pessoa que há muitos anos cai no mesmo erro, que há muitos anos sofre, que ao ouvir o nome de alguém treme e fica com febre, que ao ouvir um nome fica com dor, o corpo treme, sente enjoo, vontade de vomitar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora o renovo de Deus, receba um novo caminho para você seguir. A palavra conversão, é uma convergir em uma nova direção, num novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. É seguir neste caminho que vai te levar à cura, é seguir neste caminho que vai te gerar paz. Segue o teu caminho com Deus. Em nome de Jesus eu entrego agora estas vidas nas tuas mãos, Pai. O Senhor disse: vinde a mim. Eu entrego estas vidas nas tuas mãos, para que o processo de cura aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça e a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que amam sinceramente a Deus. Vá em paz, feliz, fique em paz e feliz aonde você está e completamente curado. Você já vai começar a se ver curado, ainda que algumas coisas ainda estejam doendo, mas o Senhor já começou a aplicar novamente o medicamento, que é a sua palavra, para te curar completamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.